Atos 14. Entre muitas viagens de evangelização que Paulo fazia, ele está agora em algumas províncias que eram pequenas cidades de Roma. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 14, no verso 8, que ele estava sentado em Listra, ou melhor, estava sentado em Listra um certo varão, leso dos pés. Os pés não podiam ser movidos, nem se movimentavam. Ele era coxo, ele era paralítico desde o seu nascimento. Ele nunca havia andado. É o que diz o texto. O qual nunca tinha andado. O que ele nunca tinha feito? Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo, olha a forma com que Paulo olha aquele homem. Paulo viu que tinha fé dentro daquele homem para ser. Que tremendo. Olhou e percebeu que naquele coxo, naquele homem que nunca havia andado, que muitos poderiam dizer ele não anda porque ele não tem fé, Paulo diz o contrário. Fé é o que não falta. E então ele disse em alta voz: levanta-te direito. Essa expressão, ela é poderosa. Levanta e faz a coisa certa. Sobre os teus pés, não duvide. Não é a ponta, não é o lado, pisa firme. A Bíblia diz que ele saltou e andou. O coxo de nascença saltou e andou até aqui. Papai querido, recebe o melhor que cada um de nós podemos te dar, mas que verdadeiramente seja o melhor. Eu sei que o teu olhar, papai, ele procura os adoradores, os fiéis, homens e mulheres que entregaram suas vidas genuinamente. E dentro desse homem, dentro dessa mulher, não cabe mais ninguém, não cabe mais nada, a não ser a tua presença santa, poderosa. E é por isso que eles louvam. Geralmente eles louvam, papai, tu sabes disso, na maioria das vezes com os olhos fechados, porque eles olham para dentro deles mesmos, e quando eles olham para dentro, eles veem a tua formosura, a tua graça, a tua bondade, o teu espírito morando nesse homem, nessa mulher. Não é a obra de homem, mas é a obra do céu. Aliás, é a obra que o Pai planejou e o Filho executou, e o Espírito Santo está aperfeiçoando em nós. Faça isso essa noite, Espírito Santo. Aperfeiçoa o meu pensamento, aperfeiçoa o meu coração, aperfeiçoa as minhas atitudes, aperfeiçoa, Senhor, para que aquilo que eu ofereci de melhor hoje não seja como eu vou oferecer amanhã, porque amanhã eu quero oferecer algo ainda melhor. E assim sejam todos os meus dias, os dias dessa igreja. Hoje eu sei que o Senhor recebe, porque é o melhor de hoje, mas amanhã certamente será melhor. Todo que crê, diga amém. Se assente. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos nestas semanas ouvindo o Espírito de Deus falar de uma forma tão clara, que o Pai planejou para essa vida, a vida que nós estamos
fazendo uma analogia, uma comparação com um caminho, um viver semelhante a uma caminhada, e aquilo que nós estamos vivendo, acabamos de viver alguns instantes atrás, e vamos viver enquanto nós vamos caminhando, nós chamamos de jornada, um aperfeiçoar de Deus nas nossas vidas. O Senhor, há bem pouco tempo, alguns dias atrás, Ele disse que esse caminhar nesse caminho, essa vida que nós estamos vivendo, que está trazendo esses propósitos em mim e em você, essa jornada que eu e você temos experimentado. Poderia dizer que nesse dia, eu e você experimentamos algumas coisas, livramentos, portas que se abriram, cura que se manifestou, bondade, proteção. Aliás, querido, coisas notórias, visíveis e coisas ainda invisíveis, males que Ele te livrou que você nem sabe. Amém por isso? Todo dia, em todos os instantes, ainda que você não tenha se lembrado dEle, Ele não se esquece de nós. Ele sabe o meu levantar e Ele sabe o meu deitar. Ele sabe como está o teu coração exatamente nesse momento. E é esse conforto, esse abrigo do Espírito Santo, que vai fazendo com que eu e você, querido, possamos viver a jornada que nos está proposta de uma maneira diferente. Eu vou ficando, querido, em Deus, mas convicto de que a vitória é certa. Quando nós vamos vivendo em Jesus, o nosso pensamento e a nossa maneira de olhar as coisas, elas vão mudando. Não é porque o recurso chegou, não é porque as coisas já aconteceram. Pastor, parece que as coisas se complicaram ao invés de ter acontecido. Mas dentro de mim, de você, há uma certeza de que o Deus que você serve, Ele está cuidando. Enquanto o homem está desesperado, e você pode perceber isso na angústia, quando o ímpio, querido, não encontra em quem ele deve buscar, ele deve recorrer. É principalmente na angústia, no dia mau, que o homem, querido, que não tem o Senhor, que não tem intimidade, ele fica desesperado procurando tudo que entregam para ele. Se entregarem uma laranja dizendo, olha, aperta bem que dá sorte, é o que ele vai fazer. Ele está desesperado, procurando no que se apegar. Você tem o Senhor. Você tem o Senhor, meu irmão. Ah, querido, se tiver liberdade, eu digo isso porque isso transfere fé. Toca no teu irmão e diga para ele, você tem o Senhor. Você tem o Senhor, viu, querido? Você tem o Senhor. Alguns dias atrás, o Senhor disse que essa jornada que nós estamos vivendo é um aperfeiçoar do Espírito Santo. Pastor, você já não sabia disso? Sabia, mas Ele falou de uma forma diferente. Ele falou de uma forma que eu vi, que eu pude experimentar, olhando para a minha própria vida e dizer, é verdade. Nós vamos vivendo, querido, a jornada que nos está proposta, esse caminho, essa caminhada, e conforme o Espírito Santo vai trabalhando em mim e em você, mais a figura de Cristo nós ficamos. Mais a figura de Cristo nós ficamos. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 18, a palavra diz assim, com os nossos rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo Jesus.
Eu vou dizer novamente, é como uma imagem, mas quando eu me olho, está refletindo algo diferente. Querido, você está refletindo algo diferente. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você está refletindo algo diferente. Aleluia. As pessoas, quando encontram genuinamente estes que refletem algo diferente, elas ficam se perguntando: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem é este que tem um brilho diferente? A palavra de Deus diz, querido, que nesse tempo os que são de Deus vão refletir. Eu não estou falando os que estão dentro da igreja, eu estou falando os que são de Deus genuinamente. Porque dentro de todo esse mover, ele está dizendo também: imundo e santo não vai andar junto. O caminho que eu estou colocando é mais alto, e por ele vão andar aqueles que verdadeiramente refletem algo diferente. Não é que eles se olham no espelho e eles ficam dizendo: mas eu estou a figura de Jesus. Isso está acontecendo no teu espírito, querido, está trazendo formosura no seu rosto, mas é o mundo que vai notar. São as pessoas que estão do teu lado que vão notar mudança, transformações, hábitos que você não tinha e que agora passou a ter, e coisas que você fazia e que agora já não tem prazer em fazer. O que é isso? Transformação de dentro para fora. É o que o Senhor tem dito, querido, a estes que de verdade, que genuinamente disseram sim para Ele. Uma transformação enquanto se caminha. Não está nada estacionado, não está nada parado, está tudo acontecendo. Enquanto você é vivo por dentro, querido, há uma transformação, há um turbilhão de coisas acontecendo na tua mente, no teu coração, até os teus sangue. Eu penso que células estão sendo trocadas. Pastor, você crê nisso? É claro que eu creio. Que dorme doente e acorda sarado. O que houve durante a noite? Uma visitação, algo sobrenatural. A moça veio aqui no culto passado, falou: pastor, vocês oraram por mim, eu estava com um fluxo de sangue, mas fazia muito tempo, eu senti uma queimação. No dia seguinte não havia mais nada, e eu já não sei quantos dias faz isso, até me esqueci. Quem esteve aqui domingo, querido, na oração que nós fizemos com a igreja, à noite, viu, Zé? Era por volta de 6h30, 18h30, 19 horas, eu não me lembro o exato momento, mas eu sei, querido, que houve um mover nessa igreja, quando nós levantamos em oração, pela irmã do Zé que está aqui. A igreja levantou, querido, e algo sobrenatural sobreveio sobre aquela igreja, porque era exatamente naquele horário que vida e morte podiam se apresentar lá naquele hospital. Foi ali, naquele momento. Eu fui embora, a minha filha disse assim: pai, sabe aquela hora que a igreja levantou? Eu disse: sim, filha. Ela disse: eu senti um poder. Eu fui almoçar durante a semana num restaurante, e eu cheguei lá, a irmãzinha que é a cozinheira do local, ela me procurou e falou assim: pastor, venha cá. E com os olhos cheios de lágrima, ela disse: pastor, sabe domingo? Eu falei: sei. Quando a igreja orou por aquela mulher, a irmã do Zé. Eu falei: sei. Eu estava com o prato na mão, e ela contando, e eu só olhando para ela. Ela disse: eu senti um poder. Nós começamos a chorar ali, meio que disfarçado, né? Passado esses dias, querido, nem uma semana, aquela sentença que era de literalmente morte,
Hoje ela está completamente curada, nós podemos dizer assim, Zé? A medicina no dia seguinte diz, eu não sei o que aconteceu, mas ela melhorou de uma forma muito grande. Voltou a pressão ao normal, voltou tudo que era vital, os órgãos, está funcionando tudo de novo. Ai, pastor, mas foi uma coisa assim, né? Uma coincidência. Você quis dizer cristocidência. Porque não há nada, querido, de natural no nosso viver mais. Quando eu morri, quando eu aceitei Jesus, o homem natural morreu. E o homem espiritual nasceu. E nasceu para quê? Para vencer e viver tudo isso que está disponível para mim viver. O Paulo sabia disso. O Paulo sabia dessa mesma verdade. Tanto é, querido, que nas suas viagens missionárias, se você prestar atenção em Atos, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos o que o Paulo, o Saulo que se transformou em Paulo, cheio do Espírito de Deus, como é que ele vivia. Por um momento, querido, você vai dizer, mas esse homem parece com Jesus? Parece que por onde ele está passando, ele tem o mesmo olhar do Cristo. Ele não passa, ou melhor, não passa nada desapercebido dele. Assim era com Jesus. Ele passava numa cidade, o que estava na árvore buscando ele encontrava. O que estava na beira do caminho, todos dizendo, não grita, não chama. Mas nem que não gritasse, ele sabia, ele está me querendo. O cego que não via, ele sabia. A mulher do fluxo de sangue que tocava, todos diziam, mas tanta gente toca, mas uma mulher tocou diferente. Nada passava desapercebido. É o que está acontecendo aqui em Listra, uma província romana, onde o Paulo também está passando. E o que está chamando a atenção dele? A beleza da cidade, a grandiosidade da cidade. Eu nem sei te dizer se era uma cidade grande, eu penso que não, era uma província pequena. Mas algo chama a atenção dele. Um coxo, um paralítico. Eu penso que um homem conhecido na cidade. Cidade pequena então, querido, ele sabe de tudo. Não é? Cidade pequena sabe de tudo. Eu sou de um tempo, querido, que eu vim aqui no centro. Igual a tia Vera me ensinou a falar, vamos lá na vila. Não é assim? Quem é de Jaguariúna há muito tempo sabe. Ao invés de falar vamos no centro, vamos na vila. Não é, Lair? Vamos na vila. E quando a gente vinha na vila, a gente conhecia quase todo mundo da vila. Porque é cidade pequena. Assim, querido, na cidade de Listra, eu penso que esse coxo, que esse paralítico, que nunca andou, era conhecido. Conhecido de que forma? Pela sua miséria. Como ele era conhecido? Pela sua. Diga para o teu irmão, ele era conhecido pela sua miséria. Não era um afortunado, não era. Era alguém que tinha poder, não era, viu, querido? Ele era um miserável. Eu estou usando a expressão que o Espírito Santo me mostrou ele. Ele era um miserável. Se tornou um homem comum. Eu penso, querido, que da miséria, alguns até cortam volta. Não vou passar lá não, aquele homem está pedindo esmola, todo dia ele pede. Não pode trabalhar, não pode andar, é um coxo, dependendo das pessoas, vai que me pede até para carregar ele. Não vou passar, porque o homem naturalmente é mau. Mas do Filho de Deus, daqueles que é a figura do Cristo, essas coisas não passam desapercebidas. O miserável chama atenção. Pastor, o que é miserável para você? O homem sem dinheiro? Não, que ele tem gente que tem dinheiro e é miserável.
Estou falando que o miserável, querido, ele vai olhar para você de uma forma diferente. E se você prestar atenção, ele vai estar olhando, pedindo misericórdia. Então eu estou vivendo algo. Ai, querido, não vamos aqui comparar o que nós estamos vivendo. Mas eu posso dizer, querido, que na miséria você não está, porque lá não é o teu lugar, para lá você não vai, diz amém. E você tem algo a dar que eles não têm. Não tem, Josimar? Tem. Não tem, pastora Kátia? Tem. Para quem eu perguntar aqui hoje, querido, não importa o que você esteja vivendo, se eu perguntar para você, você tem algo a dar a esse miserável? Tem. Você tem. Você tem, Karina? Ah, eu tenho. Sabendo disso, sabedor disso, o Paulo olhou de maneira diferente. Por que nós não oferecemos muitas vezes? Porque nós auto nos julgamos também miseráveis. Nós não falamos da nossa miséria, mas nós pensamos com o mesmo pensamento às vezes de um miserável. Nós ficamos sem andar também, embora nossas pernas tenham saúde. Nós ficamos, querido, decidindo por coisas voltadas para o mundo, enquanto o Senhor disse: eu coloquei asas em você e você pode voar. O que me impede de voar? Quem nunca voou? O medo. Vai que eu me frustre. Vai que eu caia. Então eles dizem: eu prefiro não arriscar. Deixa eu dizer para você que em Jesus não é arriscar. Em Jesus é acertar. Diga para o teu irmão: em Jesus não é arriscar. Diga para ele: em Jesus é acertar. Sabe aquilo que as pessoas dizem: ah, eu vou fazer uma fezinha. A fé já é pequena, ainda vai fazendo a coisa errada. Pastor, qual é a chance dessa coisa dar certa? Nenhuma. A chance é de você ficar sem dinheiro. Aí vai que um dia eu acerto. Acerta no quê? Isso é miséria. Aí eu vou fazer uma fezinha. Para Jesus ela serve. A tua fé, ainda que pequena, para Jesus ela serve. Aí diz amém, querido. É uma fé pequena, mas é genuína. Existe algo aí dentro de você que pode ser, querido, notado. Porque quando Paulo passou, ele olhou, ele viu o coxo, ele viu o paralítico, ele viu aquele homem de nascença ali, mas ele olhando disse: ele pode ser curado porque ele tem fé. Isso para você ver. Eu encontrei fé nele. Paulo que está dizendo, fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado. Pastor, mas o homem é um homem paralítico de nascença, está numa miséria. Eu penso que alguém coloca ele ali naquele caminho, alguém tira, ele não pode andar. Eu penso que não tinha cadeira de roda na época, pois era difícil, dependência. A vida dele era difícil. Aí uma pessoa assim é sem fé, né? O Paulo olhou e disse: não, tem fé. Tem fé. Talvez ele não está sabendo exercitar a fé que ele tem. Talvez ele não esteja sabendo usar a fé que ele tem. Mas fé ele tem. É como, querido, a mulher que faz bolo, abre a porta do armário e diz: deixa eu ver, tem fermento? Tem. Farinha? Tem. Sal? Também tem. E ovo? Tem. Ó, querido, estou ficando bom de bolo, hein? E ela olha e ela diz: não, mas dá para fazer um bolo aqui, dá para fazer um pão. Porque o que eu preciso para fazer é. Ele está olhando exatamente agora para você. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você, Ana: deixa eu ver se aquilo que eu preciso tem nele, tem nela.
É dinheiro. Ai, querido, não é no dinheiro que Deus trabalha. Não é esse ingrediente que Ele usa. Mas se eu precisar, Ele faz o dinheiro chegar na tua mão. Trabalhando. Aí diz amém. Mas não é o ingrediente principal. Força! Não é a força. Ó, querido, eu estou quase para te dizer, já vou dizendo, que ele está procurando essa fezinha. Ó, com todo respeito, viu, amado? Ele está procurando uma fé, ainda que seja pequena. Mas alguém que tem uma fé pequena, disposto ou disposta a entregar para Ele. Alguém que tem fé, ainda que pequena, num gesto de transformação de Deus, que aqui é mais do que cura, você vai ver. É mais do que cura. É uma manifestação de poder. Manifestação de quê? Poder. O ingrediente, querido, que Paulo estava buscando para que o poder de Deus pudesse se manifestar, o coxo, o paralítico tinha. O Paulo olhou e disse: ele tem fé. O que ele viu? Não está descrito. Eu não sei se viu o semblante. Eu não vi se pegou ele olhando para cima, falando meio com Deus. Eu não sei o que o apóstolo viu nele. Mas esses homens e mulheres de Deus, eles têm uma visão ampliada. Eles enxergam o que o homem natural não vê. Diga para o teu irmão: o homem que é de Deus, a mulher que é de Deus, eles enxergam o que o homem natural não consegue enxergar. O que você falou, pastor? Eu estou falando que diante dessa situação que todos estão dizendo é impossível, não há mais o que fazer. Tudo aquilo que parecia ser impossível. Aliás, tem um louvor que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus dou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Consegue com o teclado? Não consegue? Oh. Essa é lá do meu tempo. Parece que foi até regravada. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter mais saída. Pastor, aquilo que parecia ser a minha morte. Você não sabe, aconteceu um milagre. E hoje eu estou aqui. Aleluia. O Paulo olhou e ele disse: ele tem o que eu preciso e eu tenho o que ele precisa. O que ele viu? Ele tem o que eu preciso, embora o milagre fosse para o coxo. Mas ele tem o que eu preciso para esse ingrediente, para esse momento de milagre. O que ele tem? Fé. O que o Paulo tinha? O Espírito Santo. Unção de Deus. Chamado. Aquilo que eu e você temos. Amém por isso? Então ele vai chegar, querido, até aquele coxo.
Até aquele homem querido, que talvez a cidade toda já tinha passado por ele muitas e muitas vezes, e olhado a miséria dele sem fazer nada. O Paulo vai dizer para ele: levanta, e levanta direito. Levanta crendo. A primeira coisa que o Paulo vai pedir para ele é: levanta. Para quem, querido, nunca havia andado, eu penso que é uma dificuldade levantar. Para quem nunca tinha usado os pés ainda, eu não sei se você já teve filhos, e quando eles estão começando a andar, é uma dificuldade. Ainda que numa fase eles queiram muito, e eles já não querem mais ficar no seu colo, mas andar também eles não andam. Mas eles querem. Por que que eles não andam? Eles já ficam de pé? Ficam, mas eles não têm equilíbrio ainda. Vai precisar levantar e vai precisar se equilibrar. Levanta e levanta direito. Não pensa que você vai cair. Levanta e se equilibra. Nesses milagres nós meio que pulamos as etapas. E nós falamos: o Paulo olhou, profetizou, ele curou e andou. É, querido, mas tem mas várias etapas que estão acontecendo aí, porque não é só cura, é manifestação de poder. Diga para o teu irmão: não é só cura, é manifestação de poder. Pastor, Deus não poderia fazer assim, ó, e lá na minha casa acontecer? Ele poderia, mas não é só cura. Ele já está fazendo, mas talvez ele esteja equilibrando a tua casa, fazendo com os que moram lá percebam que sem ele não dá para fazer nada. Tem um tempo que nós nos levantamos, há um tempo que nós nos equilibramos, e depois de se equilibrar, opa, agora eu me mantenho de pé. Aprendi a ficar de pé. Você também? Diga para o teu irmão: eu aprendi a ficar de pé. Que milagre, não, irmão? Você era um homem caído. Você era como esse aqui, eu também. Ainda que não fosse humana a coisa, espiritualmente, nós éramos coxos, cegos. A palavra de Deus diz isso, que nós éramos cegos. O Senhor também te encontrou aí na beira do caminho. Não foi? Foi, você estava perdido e foi achado. Diga para o teu irmão: você estava perdido, não estava, irmão? Diga para ele e para ela: mas glória a Deus, você foi achado. O Dinho estava perdidinho lá em Mateus Leme, não estava? Lá em Minas? Mateus Leme, eu sei, me contaram. Ele mesmo contou. Acharam você lá, Dinho. Ou melhor, alguém achou você. Mudou a tua sorte. Você é um milagre. Por isso que você está aqui. Aí esse louvor está na minha mente. Nós vamos ensaiar e vamos cantar, viu? Estou decepcionado. A gente encontra uma voz bonita e canta com você. Ele se levantou. Ele ficou direito agora. Depois de se equilibrar, manteve a posição de pé.
Mas o que falta? O que falta, querido? O propósito. Falta andar. E a Bíblia diz que ele andou. Pastor, mas andar, você vem trazer uma mensagem de alguém que andou. Para quem nunca andou na vida, andar é um milagre. O que é o mais importante na nossa vida hoje? Se eu estiver num deserto, um copo d'água. Um baú cheio de dinheiro, pastor. Eu não sou avarento, mas eu gosto, hein? Então, mas não vai resolver. Porque sem água você vai morrer nesse deserto. Alguém pode dizer, mas não tinha outra coisa para a Bíblia deixar registrado, o Espírito Santo deixar registrado. É que nós não nos colocamos, querido, na miséria do outro, muitas vezes. Aliás, essa história aqui é a minha, que não conseguia andar. A Bíblia diz, querido, que Ele me levantou. Aconteceu esse processo na sua vida? Quem aqui pode dizer, glória a Deus, Ele me levantou? Diga para o teu irmão, glória a Deus, Ele me levantou. Ai, pastor, eu vim para a igreja, minha vida estava tão desgraçada. O que é isso? Sem graça de Deus. Estava desequilibrada. Desequilibrado de mente, desequilibrado na vida emocional, desequilibrado no casamento, desequilibrado nas finanças. E aí, como é que foi? Eu fui aprendendo, né, assim, a me equilibrar. Até que eu fiquei firme. Você está firme, querido? Diga aí para o teu irmão, você está firme? Deixa eu te contar uma coisa, igreja bendita do Senhor. Muitos pensam que quando chegam nesse estágio, nessa dispensação, o milagre já terminou. E é por isso que eles não andam. Mas falta caminhar. O que o Senhor preparou para mim e para você é essa caminhada. A vida não é um caminho, o viver não é uma caminhada. E quando é que essa caminhada de fato começa a ser vida na nossa vida? Quando todo esse processo acontece. Ele me levantou. Quem foi que levantou? Ele me equilibrou. Quem foi que equilibrou? Ele me manteve de pé. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, com uma estaca bem fincada. E se tiver que andar, o meu temor foi embora e eu vou andar. Mas sabe como o processo começou? A Bíblia diz, no finalzinho do verso 10, quando o Paulo diz para ele, levanta-te, coxo, levanta-te, homem, levanta direito sobre os teus pés. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi o quê? Não é sugestivo para essa campanha? Saltando, querido, a Bíblia diz que o coxo estava tão certo de que a vida dele ia mudar, que ele saltou. Mas saltou como, pastor? Me explica. Milagre não se explica, celebra. Eu penso que a fé que existia dentro dele fez ele. É mais do que ficar de pé. É tomar uma decisão firme. É a minha oportunidade. A minha hora chegou. Amém, querido? Diga para o teu irmão, tua hora chegou, meu querido. Em nome de Jesus. Diga para ele aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter mais saída.
aquele que parecia ser a tua morte. Jesus mudou a tua sorte. Você já é um milagre. Aleluia. Se vai aplaudir, aplauda de verdade. Pastor, se ele tem força para saltar, por que não tinha força para caminhar? Eu fiquei pensando. Se tinha força para saltar, por que não andou? Nós não conseguimos explicar as manifestações de poder. Eu sei que o resultado final é andar. Ai, pastor, mas é tudo direitinho, não é assim como você falou, né? Levanta, equilibra, mantém de pé e caminha. Alguns, queridos, vão saltar e já vão cair caminhando. Alguns, os processos que Deus faz são acelerados. Alguns, o Senhor diz: olha, você está livre da tua cegueira, vai, vê e anda. Outros ele faz barro, coloca nos olhos e diz: vai, lava e depois vê. Para cada um Deus tem um particular. Mas para todos, a misericórdia vai se manifestar. O poder vai se manifestar. Você crê nisso, igreja? Eu estou profetizando em nome de Jesus, nesses dias, o poder de Deus vai se manifestar através da tua vida, através da sua família, através, querido, de um coração que tem fé. Mas é uma fé pequena. É fé. Então Ele vai fazer. Vou terminar aqui. Para você não pensar, querido, que esse texto é um acaso. Quando nós lemos lá em Marcos 10, quando Jesus olha para o cego de Jericó e fala com ele, a Bíblia diz que ele também saltou. Ele também se levantou tão rápido que ele jogou a capa para trás. Lembra disso? Será que tinha fé nele? Ah, tinha. Como é que essa fé foi manifesta? Gritando. Os que têm fé, eles ficam procurando, querido, qual é a arma que eles têm que usar para manifestar a fé que eles têm. O cego olhou e disse assim: não, caminhando eu não vou conseguir, porque estou cego. Mas eu falo bem, eu tenho uma garganta, eu vou gritar. Aí as pessoas disseram: mas fecha a tua boca, você está importunando o mestre. E aí ele gritava mais ainda. O cego de fé. E Jesus ouviu a voz, e eu penso que aquela voz, Jesus conseguiu discernir e disse: não, ele está gritando com fé, hein? Ele tem o poder de ouvir a voz e ler o coração. Vou dizer de novo. Jesus tem o poder de ouvir a voz e entender o que se passa no coração. Ai, mas tudo então que Jesus tem que entender grita? Não, a Ana só mexeu os lábios. O profeta diz: ela está bêbada. Ele diz: não, Senhor, estou aqui falando da minha dor para o meu Senhor. E o Senhor ouviu. Existem maneiras diferentes de manifestar a fé. Alguns vão chorar para manifestar essa fé? Vão. Mas outros vão se manifestar debaixo de cânticos de alegria. Porque tudo vai bem? Não, porque tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas eu vim para aqui para agradar a pessoa que me convidou. Ai, você não vai ter efeito. Se a tua fé não for manifesta para Ele, não tem efeito. Vou até dizer, muito prazer. Que bom que você veio. Mas é tão individual. Uma fé que diz: Pai, se há algo bom em mim, usa isso para a tua honra, para a tua glória, para que eu seja esse ribeiro que não represa nada, ainda que seja o pouco. Pastor, eu tenho só um pouco d'água, por isso que eu estou guardando, vai que acaba. A Bíblia diz que o que dá, mais recebe. O que sai dividindo, não termina nunca. Mas o que guarda, termina e acaba. Do que você está falando? Estou terminando. De coisas que parecem impossíveis para os homens. Aquilo que às vezes a gente olha e diz: é assim mesmo, nasceu coxo. Não tem o que fazer, é nascença. Quem nascia coxo, cego de nascença, eles diziam: isso aí é maldição dos pais nos filhos. A cultura dizia isso. Não tem o que fazer. Eles estão pagando pelo pecado dos antepassados. Não está nele. Eles não conseguem ser curados, livres disso aí, porque não está nele, está nos antepassados, aqueles que já morreram. Então muita gente passava e dizia: não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Esse moço não tem mais o que fazer. Não foi o que seus pais diziam para você? Não tem mais o que fazer. A gente não sabe mais o que fazer. A história dele, eu não sei quantos acidentes, quantos carros. Posso dizer, né, Lê? 13. Chegou um tempo que os pais disseram: não tem mais o que fazer. Aí Jesus disse: será que tem um pouquinho de fé nesse homem forte? Ele é forte por fora, mas será que eu encontro um pouquinho de fé dentro dele? Achou. Aí constituiu família. Aí deu uma moça abençoada para andar junto. E aí eles disseram para mim: todo domingo os pais não vejo a hora dele chegar lá para almoçar junto, que o bom filho voltou. Jesus deu jeito. Será que existe na nossa cidade ainda miseráveis? Tem. Estão na beira do caminho. Estão nas labaredas da vida. Estão nas encruzilhadas. Querido, às vezes está até no trabalho, trabalhando com você. O que falta? O teu olhar diferente para eles, dizendo: será que eu encontro um pouco de fé? Se eu falar de Jesus, será que... Pastor, o que você acha? Experimenta. Diga para o teu irmão: experimenta, meu irmão. Diga para ele e para ela: experimenta, vê o que vai acontecer. Do que você está falando? Estou falando de apresentar esse Jesus que você tem. Porque o que parecia impossível, sem saída, vai morrer assim. Jesus muda a sorte.
Jesus muda a sorte. Jesus mudou a nossa sorte. E Ele vai te usar. Ai, querido, levanta a tua mão. E Ele vai te usar para mudar a vida dos miseráveis, para curar os enfermos, para mostrar uma porta aberta, querido, ainda que estreita, para aquele que anda na porta larga aí fora. Jesus vai usar as tuas mãos para curar. Jesus vai usar os teus lábios para anunciar como uma trombeta que há uma saída sim, e que ainda que haja só um pouco de fé, essa fé vai ser colocada no Deus certo, no Deus que mudou a tua sorte. Pastor, o que eu conto para dizer dessa fé? Conta a tua história. Não sei da Bíblia, não conheço versículo, não decorei, não sei falar como você fala. Conta a tua história. Ó, querida, a tua história eu não sei contar, mas ainda que eu capriche, ainda que eu dê ênfase, ainda que eu peço para você escrever, ler de altar, mas a tua história, querido, ninguém vai contar igual. E a tua história é única. Conta ela. Amém, meus irmãos? Estou terminando aqui. Diga para o teu irmão, conta a tua história. Anuncia a tua história. Ela é linda. Diga para o teu irmão, a tua história é linda. Diga, a tua história é edificante. Diga para ele, para ela, a tua história exalta Jesus. Por isso que é poderosa. Amém, querido? É por isso que a tua história é... Quando você contar, você vai ver, as pessoas vão ficar assim, conta mais. Conta mais. Conta mais. Não tenha pressa de falar, viu, querido? Vai dando ênfase, detalhe. Até que no final você termina em Jesus, claro, exaltando o nome dele. E aí o que está ouvindo vai dizer: eu quero. Mas você quer o quê? Eu quero Jesus que transformou sua vida. Eu quero Jesus que você está contando. Eu quero Jesus que te alegrou. Eu quero Jesus que te salvou. Eu quero Jesus que mudou a tua história. Faça através de mim, porque ao Deus que tudo fez, eu dou o meu melhor. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração.